Pessoal, eu trago nesse vídeo uma comparação entre desacoplamento e inibição da fosforilação oxidativa. Então eu começo aqui pelo desacoplamento e por um exemplo fisiológico. No desacoplamento, eu tenho desacoplado, então, o trabalho da cadeia transportadora de elétrons daquele executado pelo complexo 5. Porque, como se sabe, a cadeia transportadora de elétrons gera um gradiente eletroquímico que permite a síntese de ATP pelo complexo 5. Quando eu desacoplo esses dois sistemas, eu tenho um menor rendimento na produção de ATP. Aí pensa, poxa, por que vai ter um problema desses que pode ser bem grave num desacoplamento? Por que se faz isso ainda mais fisiologicamente? Então, fisiologicamente, a termogenina, que é uma proteína, se insere na membrana interna mitocondrial perante um sinal dependente de noradrenalina ou norepinefrina. Isso ocorre em situações de frio, em animais que hibernam. Então, seja no tecido adiposo marrom ou em outros tecidos, eu consigo colocar proteínas que são desacopladoras na membrana interna. Não existe só a termogenina e os sinais são variados e até as funções delas são variadas também nesse desacoplamento. A termogenina, nesse caso do sinal dependente de noradrenalina, se insere na membrana mitocondrial interna para permitir a passagem de prótons também por ela. Também porque os prótons continuam voltando para a matriz mitocondrial pelo complexo 5, pela ATP sintase. Então, esse desacoplamento é dissipar o gradiente eletroquímico, permitindo que os prótons voltem para a matriz por um sistema que não está ligado à síntese do ATP. Então, quando os prótons voltarem para a matriz pela termogenina, eu não tenho produção de ATP. É só quando eles voltam para a matriz pelo complexo 5. Então, a termogenina dissipa ou desfaz o gradiente eletroquímico que foi formado pela cadeia transportadora, pelos complexos 1, 3 e 4. Esse evento de desfazer o gradiente eletroquímico aumenta o fluxo de elétrons na cadeia transportadora. E isso é necessário porque aí, se eu tenho um gradiente eletroquímico desfeito, menos ATP está sendo produzido. E esse ATP que deixa de ser produzido, obviamente, faz falta. Então, eu vou ter até um aumento no consumo de oxigênio, lá no complexo 4, e numa tentativa de acelerar o fluxo de elétrons pelos complexos para que o gradiente eletroquímico seja restaurado. Esse fluxo de elétrons aumentado entre os complexos 1 até o 4 libera energia na forma de calor, mais do que o normal. Então, aquele sinal que veio da noradrenalina em uma situação de frio leva aí a um aumento no fluxo de elétrons na cadeia transportadora e um aumento também na liberação de energia na forma de calor. Conforme o sangue passa por aquele órgão, geralmente isso no tecido adiposo marrom, se tem aí um sangue sendo aquecido, então, para manter a temperatura de animais ou humanos. Em humano, o tecido adiposo marrom é mais importante lá, quando bebê ainda. Em animais que hibernam durante toda a vida, que aí o animal hibernando numa situação de temperatura muito baixa, ele vai precisar manter a temperatura do sangue numa situação bastante desfavorável. Então eu aumento o consumo de oxigênio, aumento também o consumo de combustíveis nas mitocôndrias. Eu vou oxidar mais combustíveis, consumir mais oxigênio para tentar restaurar a produção da ATP. Então, sim, o desacoplamento da fosforilação oxidativa vai diminuir a produção do ATP. Mas não é uma parada na produção do ATP e se consome mais combustível, como ácidos graxos, falando em mitocôndria, em alfa-cetoácidos derivados de aminoácidos, então eu vou ter uma formação de NADH mais rápida para propiciar mais elétrons para o complexo 1. Mais succinato, que vai ser oxidado aqui no complexo 2, gerando FADH2. Então eu vou aumentar a oferta de elétrons para uma cadeia transportadora que está mais ávida por elétrons, inclusive. O transporte de elétrons favorece o bombeamento de prótons da matriz para o espaço intermembranas e eu vou acumular eles mais rapidamente ali.
na presença da termogenina. No entanto, enquanto ela estiver inserida na membrana mitocondrial interna, eu tenho essa dissipação do gradiente eletroquímico. Mas existe a chance de compensar a produção do ATP que caiu. É bem diferente da inibição. Na inibição, eu tenho moléculas que agem de maneira específica em um complexo ou outro. Eu trouxe a rotenona para bloquear aqui o complexo 1 e o monóxido de carbono e o cianeto para bloquear o complexo 4, porque eu pego o primeiro e o último nesse exemplo. Claro que tem inibidor para qualquer parte dessas que vocês perguntarem. Até em um vídeo de intoxicação mitocondrial, eu trago a aflatoxina B1 que inibe a succinato desidrogenase, que é uma parte do complexo 2. Então eu só trouxe esses como exemplo. Tem um monte de molécula inibindo esses complexos, inclusive o 5, que não é cadeia transportadora, mas é inibido pela oligomicina, e aí obviamente eu tenho uma queda abrupta na produção do ATP. Tá, a diferença da inibição para o desacoplamento é que na inibição eu tenho um bloqueio no fluxo de elétrons. Aqui no desacoplamento eu não tinha isso. Se eu tenho um bloqueio, eu não tenho nenhuma dissipação do gradiente eletroquímico, eu impeço mesmo ele de ser formado. É questão de tempo só de qual inibidor desse está atuando. E esse tempo é muito curto, já explico isso. Então eu tenho um consumo de oxigênio no complexo 4 que vai cessar. E por que isso? Vamos começar pelo monóxido de carbono e o cianeto. Na presença de qualquer um deles, numa dada concentração, é claro, né? Porque são poluentes atmosféricos, então isso aqui é algo que já está no nosso meio. Não é só da queimada, né? Em um incêndio, por exemplo, que é algo que preocupa muito, que eu vou originar esses dois. Então isso já é normal na nossa atmosfera. Eles inibindo o complexo 4, sozinhos ou em conjunto, vai saber, eu tenho aqui um bloqueio na transferência de elétrons para o oxigênio. Então eu não vou consumir o oxigênio, mesmo que ele esteja presente. Na ausência, ou melhor, sem a habilidade de consumir o oxigênio, os elétrons que iriam para ele ficam nesse complexo. Aí eu digo que o complexo 4 ficou reduzido, por isso aquele R ali. Deixa eu baixar um pouquinho. Os elétrons que vêm pelo citocromo C a partir do complexo 3 não conseguem passar adiante no complexo 4. Então o citocromo C vai ficar reduzido também, que é aquele elemento móvel fixado na membrana mitocondrial interna pela cardiolipina que leva elétrons do complexo 3 para o 4. Ele leva um por vez, né? Toda aquela coisa que eu já expliquei em outro momento. Assim, se eu não tenho o citocromo C mais conseguindo passar adiante seus elétrons, o complexo 3 fica reduzido também. Ele não tem mais como ocupar elétrons no citocromo C. A coenzima Q10, eu vou escrever aqui, que levaria elétrons do complexo 1 e 2, mas não apenas deles, né? Já citei isso, para o complexo 3 também fica reduzida. Ela não consegue mais receber elétrons que vêm do succinato, passando pelo FADH2, né? Como já é sabido, e nem do complexo 1. Isso vai levar a uma redução, que eu falo de trás para frente, né? Do complexo 4 para o 1, afetando o consumo de NADH. Então esse NADH deixa de ir agora, ele vai sendo produzido, né, pelo ciclo de Krebs ou beta-oxidação, oxidação de corpos cetônicos, que são fontes de NADH, e pode acontecer isso tudo ao mesmo tempo numa célula, ou de acordo com a biologia dela, ela usa mais um combustível e menos o outro, né? Isso aí vai de cada habilidade aí celular em usar um combustível. Então esse NADH, nesse caso, não consegue mais passar elétrons para o complexo 1 e acumula. E ele aí, como um efetor alostérico das vias que o produzem, inibe todas elas. Então ele vai baixar a atividade delas do ciclo de Krebs, da beta-oxidação, da oxidação de corpos cetônicos, de alguns aminoácidos, como eu disse, de acordo com aquela célula e o que ela vinha usando. Isso leva a uma parada na produção de NADH, acúmulo de intermediários daquelas vias e uma queda, obviamente, na produção do ATP. Então esse carinha aqui eu vou produzir muito menos agora. Numa circunstância dessas, onde o consumo de ATP continua, mas a produção dele não é normal e não atende aquela demanda, eu aumento muito mais rápido o nível de AMP, essa adenosina monofosfato, que eu já mostro ali um lembrete de onde ela vem.
Esse AMP é um ativador da glicólise, via ativação da PFK1, fosfofrutossinase 1. Essa glicólise mais ativa agora vai ser o que talvez salve a célula quanto à produção de ATP, porque a mitocôndria não é mais no bloqueio da cadeia transportadora, ou que seja do complexo 5 mesmo, não consegue mais produzir ATP. Então a produção mitocondrial de ATP cai drasticamente e a única via que vai conseguir produzir o ATP é a glicólise. Então o AMP é um ativador estratégico dela. Uma glicólise mais rápida, na ausência de uma cadeia transportadora funcional, como eu mostro aqui, eu tenho oxigênio, mas não consigo usar, vai ser formadora de ácido lático. Então, a glicólise mais rápida, na ausência de uso do oxigênio, que permita o fluxo de elétrons, o consumo de NADH na mitocôndria, vai ter, então, uma chance muito maior de formar o ácido lático. E isso aqui pode levar à acidose lática. Então, a inibição da cadeia transportadora é um motivo mais agressivo para formar ácido lático, uma causa mais agressiva para formar esse ácido lático, coisa que pode acontecer no desacoplamento, porque existe uma queda também na produção de ATP, enquanto ela não for otimizada, enquanto ela não for restaurada no desacoplamento, eu posso formar o ácido lático. Então, as diferenças são basicamente essas. E na inibição, como eu prometi, se eu tenho uma queda na produção do ATP, mas o seu consumo seguiu, então mais rápido eu formo a AMP por essa reação da adenilatossinase. Essa enzima que faz o quê? Bom, o ATP que está presente é consumido na execução de trabalho celular, várias reações, coisas que a célula faz. E nisso se forma ADP, majoritariamente. Quando ele é formado, eu tenho um reciclo imediato pela adenilatossinase, que leva à formação de uma molécula de ATP e uma de AMP. O ATP imediatamente é usado e o AMP acumula. Então, se eu tenho produção diminuída e consumo que segue, muito rapidamente eu tenho AMP no cenário metabólico. E ele vai induzir exatamente a ativar, melhor dizendo, a PFK1, otimizando essa reação, acelerando ela. Nisso eu chego em piruvato em um próton mais rápido e no lactato e o próton também. Isso aqui porque é um ácido pirúvico e o ácido lático. E tudo isso para regenerar NAD mais rapidamente pela lactato desidrogenase, para que esse NAD seja usado na própria glicólise para permitir a continuação aí da oxidação da molécula. Então a consequência de desacoplar ou inibir a cadeia transportadora, a fosforilação oxidativa, variam bastante as consequências e o mecanismo. Então, uma coisa é desfazer o gradiente eletroquímico, mas permitir que a mitocôndria ainda use o oxigênio, que tenha fluxo de elétrons. Esse fluxo até aumenta, bem diferente da inibição, onde o fluxo de elétrons é bloqueado e aí eu tenho drasticamente uma queda no nível de ATP. E aí não interessa muito qual desses eu estou inibindo. Ah, mas e se for o 1? Se for o 1, mais imediatamente eu vou bloquear o uso de NADH. E aí eu já não tenho o complexo 1 trabalhando naquela reoxidação do NAD, que é o recicle do NAD necessário para que NADH seja produzido. Aí alguém pode dizer, ah, mas se o complexo 1 está inibido, o 2 pode seguir. E aí eu teria uma atividade disso aqui, permanente. Mas isso não é verdade, porque o succinato até vai ser oxidado no complexo 2 e eu vou ter sim a produção aqui ou a geração de um gradiente eletroquímico por pouco tempo, porque o NADH mesmo, quando acumulado, inibe o ciclo de Krebs, vai inibir a própria produção do succinato num dado momento. Então ele não vou ter muita saída quando o complexo 1 está inibido e o 2 não, porque eu vou ter saturação aí do ciclo de Krebs, inibição dele pelo NADH, e aí o succinato deixa de ser formado e deixa de alimentar isso aqui. A própria beta-oxidação também, que alimenta de elétrons a ubiquinona, vai parar por causa do mesmo NADH. E mais, se eu tenho muito NADH, se aumentou a quantidade dele, significa que eu usei NAD para produzi-lo, para receber elétrons, e aí eu tenho uma diminuição no NAD. A diminuição na oferta de NAD bloqueia as vias também. Não é só o NADH atuando como um regulador da sua produção, mas é uma
impossibilidade de reduzir NAD, porque tem pouco. Então a enzima até perde afinidade quando ela usa isso. Então, essa é a diferença, essas são as diferenças entre desacoplamento e inibição, e deixa aí uma pergunta, qualquer coisa que não tenha ficado clara, porque isso vai ser trabalhado ainda aqui, né? Quando eu tratar de alguns outros assuntos, e um pouco disso eu já falei no vídeo de intoxicação mitocondrial. Então aí fico à disposição, conforme aí a minha disponibilidade, eu vou atendendo ao que surgir por aqui, de dúvida aí de vocês. Obrigado então por ter assistido e vamos nessa. Até mais.